Olá pessoal, tudo bem? Então eu sou a Fernanda, professora de Física de vocês, e eu resolvi gravar essa aula para explicar um pouquinho sobre a atividade que eu passei, certo? Aqui, pessoal, olha, tem algumas orientações para vocês, certo? Fazer até dia 28/8/2020, que é a data que termina essa quinzena, tá? De preferência, pessoal, envia para mim por e-mail, tá? Que pelo WhatsApp fica muita foto, lota muito espaço do celular, então eu peço para os alunos enviar a atividade para mim por e-mail, tá bom? Vocês colocam no assunto lá do e-mail, nome, turma e segunda quinzena. Quem não souber enviar e-mail, me fala que eu mando um vídeo explicando como é que envia e-mail, como é que enviar foto por e-mail, tá bom? Coloca nome, a turma e segunda quinzena. Coloca também que vocês são do EJA, tá? Porque eu tenho terceiro A e B de manhã também. Tem esse vídeo aqui que vai ajudar vocês a responderem, tá? O link do vídeo. Até 22 minutos é sobre o assunto que a gente está trabalhando, tá? Depois de 22 minutos não precisa ver. Não precisa copiar o texto, mas leia, porque ele é importante para vocês absorver o conteúdo, tá? Então vou ler com vocês explicando. Deixa eu clicar aqui no adicionar anotações. É o seguinte, carga elétrica. Todos os corpos do universo são constituídos de matéria. Então, o que quer dizer isso aqui? Tudo no nosso universo, tudo, tem um material que é constituído ele. Exemplo, da madeira, que é a matéria de alguma coisa, você pode fazer mesa, cadeira, porta e etc. Da borracha, você pode, por exemplo, fazer um pneu. Então, todos os corpos do universo são constituídos de matéria, ok? E toda a matéria é composta por pequenas unidades, pequenas partículas. O que essas partículas são? São os átomos, tá? Então, essas unidades menores que é composto uma matéria chamada de átomo, que significa indivisível, tá? Átomo é algo que é indivisível. E dentro dos átomos, a gente também possui 3 partículas, que são os prótons, elétrons e os nêutrons, que eu creio que vocês já devem ter ouvido falar, tá? Então aqui é um desenho de um átomo. Só um minutinho aqui. Então aqui temos o desenho de um átomo. Consigo dar um zoom aqui. Certo? Então é o seguinte, o átomo possui um núcleo e uma eletrosfera. No núcleo que ficam os prótons e os nêutrons. Próton está sendo representado pela bolinha azul e os nêutrons pelas bolinhas vermelhas, tá? Todos têm um tipo de carga, certo? Uma carga elétrica. A carga elétrica do próton é positiva e o nêutron não possui carga, certo? Na eletrosfera ficam os elétrons, tá? São essas bolinhas aqui espalhadas que ficam girando ao redor ficam ao redor do núcleo, ok? Que fica na eletrosfera. Esses são os elétrons. Os elétrons têm uma carga negativa, tá? Quando a gente falar de fenômenos de carga elétrica, o que vai se movimentar com a eletricidade são os elétrons, tá? Então, quando a gente fala de fenômenos elétricos, o que se movimenta são os elétrons, tá? Então, é isso aqui, ó, essa informação aqui é importante, ó. Para análise dos fenômenos elétricos, só podemos movimentar cargas elétricas negativas, que são os elétrons livres que nós dizemos. O que são elétrons livres? São os elétrons mais afastados do núcleo, ok? Quanto mais afastado do núcleo, menos preso ele é ao átomo. Então, ele pode se movimentar com mais facilidade, gerando assim a eletricidade, ok? Então, os elétrons livres são aqueles então mais distantes do núcleo.
Quando um corpo possui muitos elétrons livres, ou seja, quando esses elétrons podem se movimentar, quando possui muitos elétrons se movimentando, a gente diz que um corpo é um bom condutor elétrico, tá? Então, quando a gente fala de corpos que conduzem bem uma eletricidade, a gente está falando de corpos que têm bastante elétrons livres e bastante elétrons se movimentando, certo? Exemplos de bons condutores de eletricidade são os metais, grafite, gases, certo? Então, por isso assim que fala aqui, por que se usa o cobre para se produzir eletricidade nos postes, nos fios elétricos? Porque ele é um metal e um metal bom condutor de eletricidade, ok? Quando um corpo possui poucos elétrons livres, ou seja, quando os elétrons estão bem aqui pertinho do núcleo, estão muito presos a ele, certo? Não tem esses movimentos mais definidos, a gente diz que ele é um isolante elétrico, certo? Então, são materiais que não passam a eletricidade com facilidade. No caso, bloqueia, isola aquela eletricidade. No caso, borracha, madeira, vidro. Por isso que se usa fita isolante em volta de fios desencapados, por exemplo, porque quando você encosta nele, você não toma choque, porque ele está isolando a eletricidade ali, não está deixando a eletricidade passar para o seu corpo, no caso, precisa levar um choque, tá? Então, borracha, madeira, vidro e etc, tá? Nós temos também um corpo eletricamente neutro e um corpo eletrizado. Quando você possui, vou aqui para o desenho, quando você possui vamos supor aqui que eu tenho um material que tem a mesma quantidade de elétrons e prótons, certo? Isso também tem lá no vídeo que eu expliquei, que eu coloquei lá. Quando a quantidade de prótons e elétrons é igual, prótons iguais elétrons, nós dizemos que o corpo está eletricamente neutro. Não quer dizer que ele possui carga. Quer dizer o seguinte, que só que a quantidade de prótons se igualou à quantidade de elétrons, certo? Quando a gente retira elétrons aqui desse corpo, quando nós retiramos alguns elétrons aqui desse corpo, o corpo ficou com mais cargas positivas, então está positivamente carregado, está eletrizado positivamente. Agora, quando ao invés de retirar, esse corpo ganha elétrons, quer dizer que ele tem mais carga positiva do que negativa. Desculpa, mais carga negativa do que positiva. Então, ele é um corpo eletrizado negativamente, certo? Eletrizado negativamente, tá? Lembrando que eu só movimentei elétrons, porque a gente só fala de fenômenos elétricos com a movimentação de elétrons, não de prótons, ok? Voltando aqui para o texto, a quantidade de carga elétrica de um próton ou de um elétron é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulombs, tá? Esse C representa coulombs. Essa é a carga de um próton ou a carga de um nêutron, sempre,
tá? É a menor carga elétrica encontrada na natureza. Esse número é um número muito pequeno, tá? O que significa 1,6 vezes 10 elevado a menos 19? Quer dizer que essa vírgula aqui, ela está, na verdade, 19 casas aqui para cá. Então é 0,00000, um monte de zero e depois para um 16. Então é um número muito pequeno. E para não ter que escrever esse número muito pequeno, que tem muitas casas decimais, várias vezes a gente utiliza essa nomenclatura aqui, certo? Então essa é a carga de um elétron ou de um próton, a menor carga elétrica encontrada na natureza, certo? O que vai mudar? Que se for um próton, é 1,6 vezes 10 a menos 19, positivo, sinal de mais. Se for um elétron negativo, vai ser menos 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, ok? Então, é a carga elétrica elementar. Para saber a quantidade de carga de um corpo, então vamos supor, de um corpo com um certo número inteiro de elétrons ou prótons, esse número de elétrons ou prótons é chamado de N, basta multiplicar o número de partículas, positivas ou negativas, esse N, a quantidade de elétrons desse corpo, a quantidade de prótons desse corpo, pelo valor da carga de cada próton ou de cada elétron, que é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, a carga elétrica de um corpo é quantidade de elétrons ou nêutrons vezes a carga elementar, certo? Então, o que são elétrons livres? Aqui no texto fala, eu disse isso mais alguns minutos atrás. O que você entende por condutores e isolantes? Exemplifique. Então, eu expliquei. Condutores é quando possui mais elétrons livres e conduz bem a eletricidade, né? E isolante é quando possui menos elétrons livres, os elétrons estão mais perto do núcleo e não transfere tantos elétrons, então não transfere eletricidade. Isola a eletricidade, na verdade. Aí você põe exemplos, tá bom? Tenta colocar exemplos diferentes do que tem no texto. Faça uma pesquisa para vocês irem aprendendo mais. Quando um corpo é considerado positivamente elétrico? Então, eu expliquei aqui através do desenho, né? Quando é que ele possui mais cargas positivas, certo? Considerado positivamente elétrico. Qual é a carga de um corpo que estava eletricamente nêutron e recebeu 5 vezes 10 elevado a 4 elétrons? Acho que essa é a pergunta mais complicadinha, né? Então, vamos aqui para o quadrinho para me explicar para vocês. A fórmula é Q igual N vezes E, certo? O N aqui está sendo 5 vezes 10 elevado a 4. E o E é 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Só um minutinho aqui. Ele recebeu esse tanto de elétrons. Então, se ele recebeu elétrons, ele era neutro, mesma quantidade de carga positiva e negativa, e recebeu essa quantidade de elétrons. Então, é um número negativo, certo? Que elétrons é negativo. Então, desculpa. Aqui que ele é negativo, tá? Esse número é sempre positivo. Esse aqui que é negativo. Carga elementar. Então, o que nós vamos fazer? Vamos jogar aqui na fórmula. Q igual 5 vezes 10 elevado a 4 vezes... Eu vou pôr o sinal aqui, tá? Porque não faz diferença, tudo multiplicando, vou pôr aqui no início. Porque lembra que eu coloquei lá assim, mais ou menos? Então, no caso é menos, então eu vou pôr menos lá na frente. Vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. Então, como que você vai fazer? Vocês vão multiplicar os números que não tem 10 elevado a alguma coisa. Então, menos 5 vezes 1,6 vezes... E vão multiplicar as potências de 10. Potência, esses não tem expoente. Tá? Você vai multiplicar isso aqui.
ver quanto que dá, vezes... Pessoal, tem uma propriedade da matemática que diz o seguinte: quando você tem duas potências multiplicando e a base delas é igual, no caso a base dessa é 10, a base dessa é 10, você conserva a base e soma os expoentes, tá bom? Então, multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma os expoentes. Então, vai ficar 4 mais menos 19. Esse mais é porque tem que somar os expoentes. E esse menos é porque o sinal do 19 é negativo. Então, você vai achar o valor aqui, que é 5 vezes, menos 5 vezes 1,6 vezes 10 elevado a esse número, tá? Mais com menos, menos. Então, vai dar um número vezes 10 elevado a 4 menos 19. Vai dar um número negativo, vai. Então, esse vai ser o expoente. E não esquece do Coulomb no final, tá bom? Então, não vou dar a resposta. Expliquei como é que faz, vocês fazem aí. O número que vai aparecer aqui é qual, professor? Menos 5 vezes 1,6, tá? E quando vocês têm que multiplicar a potência de mesma base, conserva a base e soma os expoentes. Então, eu espero que tenha ficado claro. Qualquer dúvida, pessoal, pode me chamar no privado do WhatsApp, tá bom? Tenta mandar as atividades para mim por e-mail. Tenta mandar no tempo certo. Eu sei que vocês trabalham, eu sei que tem as limitações para fazer as atividades, mas para vocês não ficarem prejudicados e vocês aprenderem conteúdo, tá bom? Então, obrigada por tudo. Vou aqui parar o compartilhamento, certo? Obrigada, gente, e até mais.